Vamos falar sobre esse movimento circular uniforme. Lembra que a ideia, se a gente fizer um resumão do que a gente vem estudando, a gente começou falando do movimento retilíneo, que era um movimento simples, que você não precisava, a princípio, trabalhar com vetores. Aí a gente falou sobre trajetória, sobre referencial, falou sobre velocidade, posição e aceleração. Depois a gente expandiu para o movimento bidimensional ou tridimensional, que aí precisa usar vetores. Então a posição, a velocidade e a aceleração passam a ser representados por grandezas vetoriais, né? E a gente viu que cada coordenada do vetor passa a ser um movimento independente. Então no problema do lançamento, a coordenada horizontal passa a ser um movimento uniforme e a coordenada vertical um movimento uniformemente variável. E a gente viu que existem várias variações do lançamento. Você pode ter um lançamento vertical, onde você tem velocidade inicial só na direção de y e contrária à gravidade. Você pode ter uma queda livre, onde a velocidade inicial está na direção da gravidade. Você pode ter um lançamento horizontal, onde a velocidade inicial não tem componente vertical. Você pode ter um lançamento oblíquo, que é o movimento mais geral. E o que mais? Acho que só, né? Porque são variações da mesma coisa, né? Aqui a gente vai ver um movimento que já não sai um pouco dessa linha, mas é um tipo de movimento bastante comum, que é o movimento circular uniforme, né? O que é um movimento circular uniforme? Como o próprio nome está dizendo, é um movimento que tem uma trajetória circular e velocidade que tem um módulo constante, tá? Então é um tipo de movimento que a gente vê muito por exemplo, o movimento de planetas em torno do Sol. Apesar da órbita dos planetas não serem circulares, a gente aproxima para isso. Então tem muita coisa que a gente vê aqui em movimento circular uniforme que a gente usa no estudo dos movimentos dos planetas. Eu estava lembrando esses dias, eu ia até fazer um slide só disso, mas eu achei que ia ficar muito longa a aula, que é acoplamento de roldanas, que acontece muito em bicicleta. Ali também se trabalha muito os conceitos de movimento circular uniforme. Quando você transfere o movimento de uma coroa para uma rodana e para uma engrenagem, né? E aí você vê o que é que se conserva, o que é que não se conserva, a questão do ganho de velocidade. O próprio sistema de marcha de carro também funciona desse jeito, né? Então tem muita aplicação cotidiana para esses conteúdos do movimento circular uniforme. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é. Como eu falei para vocês, é um movimento cuja trajetória é um círculo de raio R e o módulo da velocidade não muda, é sempre o mesmo, tá? Apesar disso, o movimento circular uniforme ele tem aceleração, porque lembre-se, a aceleração é um vetor e a aceleração representa a mudança da velocidade com o tempo. Velocidade é outro vetor. Qualquer alteração nas componentes da velocidade, do vetor velocidade, gera uma aceleração. Módulo é só uma das componentes. Então, se eu tiver uma velocidade que muda só na direção e no sentido, existe uma aceleração fazendo isso. Beleza? Que no caso aqui a gente vai estudar, é uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Ok? Então a gente vai estudar hoje como é que a gente encontra a velocidade do movimento circular uniforme, como é que a gente encontra a aceleração. Lá no livro do Halley, ele tem um desenvolvimento disso também. Eu fiz um jeito diferente, porque eu acho que é mais simples. Eu acho que talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas é mais simples de entender. Certo? E vocês ainda vão tirar onda com esse desenvolvimento, porque é muito mais elegante. Muito bem, trajetória circular, módulo da velocidade é constante, e aí como exemplo nós temos aí o movimento do ponteiro de um relógio, movimento da Terra em torno do Sol de maneira aproximada, né, porque a órbita não é circular, e foram vários outros movimentos aí circulares, o acoplamento de engrenagem, de catraca na bicicleta, o próprio movimento de roda, né, o giro da roda. A primeira quantidade que aparece nesse tipo de movimento, que não estava no anterior, né, pelo fato de ser um movimento que se repete, né, um movimento periódico, é o conceito de período. Então, período a gente costuma chamar da letra T maiúsculo, é o tempo necessário para realizar uma volta completa. Então,
Você marca um ponto aqui, quando o objeto passar por esse ponto, você liga o cronômetro, aí ele vai dar uma volta, quando ele terminar, você desliga o cronômetro. E o tempo que der ali é o período, né? Então você tem, por exemplo, o período de translação da Terra em torno do Sol. E vale quanto? 365 dias aproximadamente, né? Pode ser qualquer um, porque o movimento é uniforme, né? Então você pode escolher qualquer ponto. No caso da Terra em torno do Sol, não é tão uniforme assim, é aproximadamente uniforme, certo? Então você tem vários movimentos aí. Qual é o período do ponteiro do segundo? É 1 minuto, né? Depois de 1 minuto ele dá uma volta completa. Então é um conceito bastante simples e você pode medir ele em qualquer unidade de tempo. Pode ser segundo, pode ser minuto, hora, dias, anos, qualquer coisa, milissegundos. E aí tem uma regra bem interessante, que é a seguinte, ó. Se uma volta eu gasto T unidades de tempo, que pode ser T segundos, T minutos, né? Então, se uma volta eu gasto T unidades de tempo, a pergunta é em quantas voltas eu vou dar para uma unidade de tempo. Entenderam aqui a regra de 3? Eu tenho uma volta, eu gasto T unidade de tempo, que é o período, e quantas voltas eu vou gastar com uma unidade de tempo, ou com 1 segundo ou 1 minuto, por exemplo. Então você faz a regra de 3, 1 vezes 1 é igual a F vezes T. E aí eu encontro que o período é o inverso de uma quantidade que a gente chama de frequência. Então F é o número de voltas por unidade de tempo, frequência. Período é o tempo que demora para dar uma volta. Sacaram a diferença? Frequência é até um termo muito comum na língua portuguesa. Com que frequência você vai onde você vem ao FAO? Eu venho aqui 5 vezes por semana. Então é número de alguma coisa por unidade de tempo. 5 vezes por semana. Quantas vezes você toma banho? Por dia, né? 3 vezes por dia? Mentira, né? Ninguém toma banho 3 vezes por dia. Mas é uma frequência, né? Que frequência você corta cabelo? Então frequência é muito comum. A mesma coisa no movimento circular uniforme. Se eu dou a frequência do movimento circular, eu estou dizendo quantos giros ele dá por unidade de tempo. Quer ver uma unidade muito comum de frequência, né, para quem anda de carro? No painel do carro tem um contador de chama de contagiro, né? Chama de contagiro, que ele mede a rotação do motor por unidade de tempo. Quanto é que dá em média a rotação do motor? Ninguém nunca reparou, não? É em RPM, não, ele se mede em RPM. RPM, além de ser o nome da banda, né? Do Paulo Ricardo. É Paulo Ricardo o nome do cantor, né? Ninguém nem sabe o que é RPM aqui. Não é CPM, não. CPM é a banda mais nova, a RPM é a banda dos anos 80. Realmente eu estou ficando velho, né? Eu pensei que todo mundo sabia quem era Paulo Ricardo, pô, RPM. Acho que o Marco da Pisa está em 2004. 2004. 2004 estava me formando em física. É Mário, é? É Mário? Porra, Mário, você me salvou agora, cara. É Mário, é teu nome, né? Mas é porque ele também é velho. Pois é, RPM, além de ser o nome da banda dos anos 80, procurem, a banda fez muito sucesso, diga-se de passagem. Significa rotações por minuto. Então, no visor do carro, você trabalha entre 1 e 3 RPM, 3.000 RPM, né? Se eu tenho 3.000 RPM, significa que o motor do carro gira 3.000 vezes por minuto. É bem rápido, né? Bem rápido. Aí, se você reparar agora em carro, quando você acelera muito o carro, ele bate nos 3.000 RPM. Que, aliás, o RPM ele é mais importante para você controlar o consumo de combustível do que a velocidade. Porque o combustível ele é consumido a cada rotação do motor. Se o motor está girando muito rápido e você está na marcha baixa, que a marcha determina a velocidade. Se você está na marcha baixa e pisa muito no acelerador, o motor gira muito rápido, mas o carro não desenvolve. Então você gasta muito combustível e não anda com o carro. Então é importante você manter o controle na rotação do motor, no RPM do motor, para você manter um controle de combustível em viagem, principalmente, né? E aí a frequência, ela é o número de voltas por unidade de tempo, e aí você pode usar qualquer unidade de tempo para determinar uma frequência. Só que se você usar o segundo,
a gente chama isso de hertz, beleza? Então, hertz é a unidade de medida de frequência quando você usa 1 segundo como unidade de tempo. Então, se eu tenho uma frequência de 10 hertz, significa 10 oscilações, 10 vibrações por segundo. Beleza? É que nem a gente ouve muito hertz em rádio, sintonia de rádio, né? Hoje ninguém nem ouve rádio mais, né? Mas para quem ainda ouve rádio, alguém sabe alguma frequência de rádio aqui em Maceió? 103,7. 103,7 é qual? Ou você chutou o número aí? FM. Não, rapaz. 103,7 megahertz. Ainda tem esse finalzinho que ninguém nunca lembra, né? São 103, supõe que existe essa frequência aí que ele falou. 103,7 megahertz significa que são 103,7 vezes 10 a sexta, né? Mega, não, mega é 10 a terceira. Não, é 10 a sexta mesmo, né? 10 a terceira quilo. Então, o 10 a sexta são o quê? 1.000, milhão e quanto? 100, milhão, né? São 100 milhões de vibrações por segundo que a onda que carrega aquela rádio carrega, ela faz, né? É bastante rápido, né? Muito bem, vamos continuar. Vamos agora determinar a velocidade do movimento circular uniforme. Para isso, gente, nós vamos usar uma base, isso aqui agora é uma novidade. Para descrever esse vetor R, como ele está girando, não é muito interessante usar uma base fixa IJ, porque ela vai dar um pouco de trabalho de escrever. Para facilitar, a gente vai usar uma base móvel. Isso é possível, professor? É possível. Então a gente vai descrever o vetor R como essa base Rθ. E essa base Rθ é uma base que se movimenta, ou seja, o vetor R chapéu sempre vai estar na direção do objeto e o vetor θ chapéu ele faz 90 graus, que a base tem que ser ortogonal, beleza? E vai ser sempre no sentido desse giro aqui. Então o θ chapéu está nessa direção. Então a gente vai usar essa base aqui. Professor, como é que a gente faz cálculo com base móvel? Aí eu vou ensinar para vocês aqui agora. Certo? Então, ó, vamos calcular a velocidade. Você sabe que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então a gente vai derivar esse vetor R aqui. Esse vetor R a gente vai escrever na base Rθ, que é uma base móvel, uma base que se movimenta com o movimento circular. Vocês vão ver que parece uma coisa de outro mundo, mas não é muito complicado de fazer isso. E aí, como eu falei, vocês vão aprender e vão tirar onda com essa conta aqui. Calculando a velocidade a partir do vetor posição. Então eu vou derivar, assim, o vetor posição vai ser escrito dessa forma. Então o vetor posição é o módulo do vetor R vezes o vetor R chapéu, que é aquilo que vocês aprenderam, né, da composição de vetores. Se eu pegar o módulo e multiplicar por R chapéu, eu vou retornar o meu vetor R posição. Ok? Então isso aqui é o vetor posição escrito na base R. É simples assim, módulo vezes o vetor R chapéu. A velocidade é a derivada. Aí começa a primeira questão. Essa derivada aqui, eu tenho R que varia no tempo e eu tenho R chapéu que também varia no tempo. Isso aqui não é um vetor fixo. Então, para derivar isso aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Cadeia não, a regra do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Aliás, não, galera, o R ele é constante. Isso aqui é um movimento circular uniforme. Como é um movimento circular uniforme, o R é um vetor constante, o módulo é constante. Só muda a direção e sentido. Então eu vou tirar o R da derivada. Aqui fica mais fácil. Eu vou tirar o R da derivada, só vai sobrar a derivada do vetor R chapéu. Para calcular a derivada do vetor R chapéu no tempo, temos que escrevê-lo como uma combinação linear da base fixa. Aí é que está o segredo. Como é que eu derivo um vetor que varia no tempo? Eu vou ter que escrever o vetor como uma base fixa, que não varia no tempo, que aí eu posso tirar a base fixa da derivada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então tá aqui, ó. Eu vou criar uma base fixa IJ, vermelha. Essa aqui vai ficar parada. Certo, Miguel? E o meu vetor R vai estar girando. O meu vetor R, como é que eu escrevo R como combinação da base J? A gente sabe fazer isso. A componente X é dado pelo cosseno e a componente J é dado pelo seno. Certo? Então vai ficar assim, ó.
Para eu escrever o meu vetor R chapéu na direção IJ, eu vou pegar o cosseno na direção de I e o seno na direção de J. E o meu vetor θ chapéu que está para cá, que faz 90 graus, você pode ver que esse ângulo θ é exatamente igual a esse. Se você reparar, ó, a minha base, quando ela gira, tá vendo? Esse ângulo cresce junto com esse. Então isso aqui também é o ângulo θ. E aí a componente I do meu vetor θ chapéu é menos seno, porque é o cateto oposto. E a minha componente J é o cosseno, na direção de J chapéu. Então com isso, eu tenho o meu vetor R escrito como uma base fixa e o meu vetor θ escrito como uma base fixa. Por que não aparece o R aqui na frente, né? Como a gente normalmente faz, né? R cosseno, R cosseno. Porque isso aqui tem módulo 1, então não precisa botar, certo? Então está escrito aqui do jeito que está. Agora que a gente sabe como escrever R e θ na base fixa, a gente deriva. Que aí sim, agora a coisa vai. Então, ó, calculando a derivada de R chapéu, eu vou calcular só a derivada do vetor, beleza? Então meu vetor está aqui. Isso aqui vai dar a derivada disso, mais a derivada disso. Agora, eu posso tirar o I chapéu da derivada, porque é fixo. Então esse que é o lance. Essa aqui é a sacada. Então na hora que eu derivo isso, eu tiro o I, é que eu passei direto, né? O I sai da derivada, fica só a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, não é? A derivada do seno é cosseno. Só que o θ, ele varia no tempo. Então aqui eu tenho uma função de uma função, a gente usa a regra da cadeia. Então vai ficar, a derivada de cosseno vai ser a derivada do cosseno vezes a derivada do θ em relação ao tempo. Por isso que aparece isso aqui, sacou? Então a derivada do cosseno é menos seno, que aparece aqui, vezes a derivada do θ em relação ao tempo, que é o que está aqui. A derivada do seno é cosseno, vezes a derivada de θ em relação ao tempo. E os vetores IJ saem da derivada e aí está resolvido. A derivada é essa aqui. E aqui é o resultado da derivada do vetor R chapéu em relação ao tempo. Se eu fizer... Bom, aqui é só uma reorganização, né? Eu tirei a derivada do ângulo e botei para fora e coloquei... Só dei uma organizada aqui para facilitar o entendimento ali na frente. E professor, e esse dθ dt, o que a gente faz com ele? Dθ dt, galera, é a variação do ângulo em relação ao tempo. O que é o ângulo variando em relação ao tempo? Isso é uma velocidade angular. Então, dθ dt vai ser o nosso W, nossa velocidade angular, que a gente vê muito em livros aí, né, de movimento circular uniforme. Então tá aqui, ó. Aí o que é que acontece? Vê que coisa interessante. Menos seno na direção de I tá aqui. Cosseno na direção de J está aqui. Esse vetor aqui, que resultou da derivada, é exatamente igual a esse. Olha que negócio legal. Então, depois que a gente derivou o θ, apareceu... depois que a gente derivou o R chapéu, apareceu o θ chapéu aqui na derivada. Então, no fim das contas, a derivada do R chapéu vai ser a velocidade angular vezes o θ chapéu. Então, dá isso aqui. Né? Ficou bem mais simples agora. E aí, sim, como eu falei para vocês, né? A variação do ângulo em relação ao tempo a gente chama de velocidade angular. A gente vai chamar de W. Ok? A turma tá com sono hoje, né? Diga aí o que você não entendeu. Entendeu nada. Oi? Não, oh meu Deus. Pessoal, presta atenção. Isso aqui é para vocês entenderem de onde veio. Certo? Não. É porque vocês só querem saber da aplicação. Eu estou explicando de onde vem as coisas. Vai fazer só a final. A gente vai usar só isso aqui. E uma dúvida. A gente também vai ter que identificar os ângulos que a gente vai parar. O seno de θ. Exato. A gente posiciona o objeto pelo ângulo θ. Porque, como ele sempre está em cima de um círculo, basta dar esse ângulo que a gente sabe onde ele está. Só precisa do... Mas na questão já vai dizer. Normalmente sim. A gente vai fazer umas questões no final da aula, não se preocupe não. Pessoal, isso aqui é para vocês entenderem de onde vem essa conta.
certo? Para você não pegar a informação como se viesse do nada, como a gente aprende no ensino médio. Ensino médio, vocês vão ver que dessa conta vai sair a expressão da velocidade da aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Mas de onde vem essa conta? Vai vir daqui, de uma derivada. Tem gente que acha uma besteira isso. Eu acho massa. Por isso que eu fui para física, né? Então quem acha legal, beleza. Mas quem não achar graça nenhuma, pelo menos fica aí, registrado, né? Oi? Diga aí. Explica o que é esse gráfico. Isso é velocidade angular, é variação do ângulo em relação ao tempo. É o quanto que esse ângulo está variando com o tempo, ó. Se você olhar aqui, ó, vamos voltar aqui. Cadê? Aqui é o Miguel. Se você olhar aqui o movimento, fui demais. Eu quero aí, pronto. Isso eu entendi. Se você pegar e medir, ligar um relógio e ver quanto que esse ângulo variou naquele tempo, você divide variação do ângulo por tempo, você tem a velocidade angular. Mas isso é cálculo? Aí é depender do problema. Tem problema que dá informação e pede para você calcular outra. Tem problema que dá uma informação. Você tem que sair manipulando as equações para encontrar o que o problema pede. Pessoal, vamos lá, voltando. Lembrando que nosso objetivo é calcular a derivada da posição, certo? Nosso objetivo é esse aqui, ó. A gente se deparou com um problema. Como é que a gente deriva um vetor que fica mudando, o vetor R chapéu? Como é que a gente faz isso? A gente escreve isso como a gente escreve o R chapéu como uma base fixa, como está escrito aqui, ó. R vai valer seno na direção de J e cosseno na direção de I. Depois que a gente escreve isso aqui como uma base fixa, a gente deriva o R chapéu em relação ao tempo. E aí na derivada, o que é que acontece? Depois que você deriva tudo, você vê que o vetor que sobra da derivada é exatamente igual ao vetor θ chapéu, que é esse aqui, ó. Então a gente pode escrever a derivada do R chapéu como sendo a velocidade angular vezes o vetor θ chapéu. Aí a gente pega essa informação e volta. Porque lembra que a gente parou lá no problema. Aqui é só uma explicação da velocidade angular, certo, pessoal? Porque eu posso escrever a velocidade angular da seguinte forma. Se eu disser aqui eu tenho F voltas por unidade de tempo e multiplicar por 2π, se uma volta são 2π radiano, né? Então eu posso transformar isso aqui em um ângulo. Então o número de voltas por unidade de tempo vezes 2π vai me dizer a quantidade de ângulos por unidade de tempo. E a quantidade de ângulo por unidade de tempo ela é exatamente a velocidade angular. Então eu posso escrever velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência. Isso aqui é outra expressão que a gente usa. E aí a velocidade angular pode ser, ela é dada em unidade de radiano por segundo. Ou radiano por minuto. Qualquer radiano por unidade de tempo você escreve a velocidade angular. Aí agora que a gente já encontrou a derivada de R chapéu em relação ao tempo, a gente substitui. E aí quando eu substituo, eu encontro que a velocidade do objeto no movimento circular uniforme, ele é dado pelo raio do movimento, vezes a velocidade angular, que é constante, porque o movimento é circular uniforme, na direção de θ chapéu. Olha que legal. Θ chapéu não dá para cá, então o vetor velocidade, ó, ele ficou tangencial à trajetória e na direção do giro. Sacaram? Então a nossa conta está completamente de acordo com o esperado. Então ele deu um resultado vetorial, o módulo da velocidade é dado por R vezes θ, que é o raio vezes a velocidade angular, e a direção da velocidade está na direção de θ chapéu, que é essa direção aqui, ó, perpendicular à órbita e na direção do giro. Beleza? Então lembre-se, viu, Miguel? Módulo da velocidade é raio vezes velocidade angular. Se eu, por exemplo, pronto, um exemplo simples. Tem até um problema que a gente vai fazer aqui. Você pega o pneu de uma bicicleta, marca um daqueles aros e gira. E aí você liga o cronômetro. Aí você vai ver depois, sei lá, depois de um segundo, quantos ângulos aquele aro girou. Suponha que ele girou 10 radianos em um segundo.
Se ele girou 10 radianos em um segundo, a velocidade angular daquela roda é de 10 radianos por segundo. Beleza? Só que vocês concordam comigo que em cada ponto da roda, se você marcar um ponto na roda no meio e um ponto na extremidade, esses pontos eles andam distâncias diferentes. Esse mais extremo ele anda uma distância maior, esse mais do meio anda uma distância menor. Então, apesar de ter a mesma velocidade angular, os pontos têm velocidades diferentes. Como é que eu sei a diferença da velocidade? Basta pegar a velocidade angular que eu calculei, que no caso foi o 10 radianos por segundo, e multiplicar pela distância que esse ponto está do centro. Então, o meio da roda, sei lá, uma roda tem 29 polegadas de aro, né? Das bicicletas atuais. Quanto é que dá em centímetros aí? Uma polegada tem 2,5 centímetros. Bom, vocês entenderam, né? Não dá para fazer essa conta aqui. Mas você pega a distância e multiplica pela velocidade angular, você tem a velocidade que aquele objeto está circulando. Isso traz uma discussão interessante, galera. Quando você faz uma curva num carro, o pneu mais interno, ele gera uma trajetória menor do que o pneu mais externo. O pneu externo tem que andar mais rápido do que o pneu interno, para poder o carro fazer a mesma velocidade angular. Como assim, professor? Uma roda anda mais lenta que a outra? Anda. Existe uma coisa no carro chamada diferencial. É um mecanismo que faz com que uma roda ande mais devagar do que a outra, para evitar que o carro derrape. Porque se as duas andassem com a mesma velocidade, na hora de fazer o giro, ia derrapar o de carro. Então o diferencial serve para isso. Diga aí. É por isso que carro de corrida, eles mandam os até 5 km de fora, eles gastam mais rápido que o... Rapaz, não sei como é que é a história, isso eu não sabia não. Os Fórmula 1, por exemplo, quando eles estão fazendo aquelas curvas, eles têm que preservar o pneu que está desertando. Pois é. Você quer ver outra coisa disso? É em pista de atletismo. Você vê que as raias, elas não partem do mesmo lugar. A raia de dentro, ela parte um pouco mais para trás, né? Mais para trás, né? Porque para compensar o raio interno da trajetória. Então, assim, se você faz, por exemplo, imagine um corredor correndo em uma pista circular. Então, o cara que está no aro interno, se você pegar, se tem dois corredores com a mesma velocidade angular, o cara que está no raio interno, ele está andando mais devagar do que o raio que está por causa disso aqui, ó. Né? Que a velocidade vai depender do raio. Então, quanto mais longe estiver, maior vai ser a velocidade. Né? Se eu tivesse uma bolinha aqui, ó, girando, ele estaria girando com a mesma velocidade angular que essa bolinha, só que com a velocidade menor, porque o raio é menor aqui. Beleza? Então, movimento circular uniforme, eu tenho um módulo constante da velocidade, mas a velocidade ela muda a direção e sentido o tempo todo, por isso existe uma aceleração. E aí nós vamos calcular a aceleração no movimento circular uniforme do mesmo jeito que a gente calculou a velocidade, né? Derivando a velocidade. Velocidade a gente viu que é raio vezes velocidade angular vezes o vetor θ-chapéu. No movimento circular uniforme, raio é constante, sai da derivada, e ômega é constante, sai da derivada. Então vai ficar só a derivada do vetor θ-chapéu, e aí a gente faz a mesma coisa, pega lá o vetor θ-chapéu escrito como base fixa, IJ, deriva, aí a derivada do seno vai dar cosseno, vai dar menos cosseno, a derivada do cosseno vai dar menos seno, vezes a velocidade angular. Lembra que eu tenho que derivar o θ em relação ao tempo também. E aí fica assim, ó. Beleza? Então a derivada do θ em relação ao tempo é o ômega, já botei direto aqui. E aí eu vou dar uma organizada aqui, ó, botar o menos ômega para fora. E esse termo aqui, esse vetor, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Esse vetor é exatamente igual a isso. Cosseno θ, seno θ, né? Se vocês olharem lá, ó, eu vou encontrar, cadê? Aqui, ó, cosseno θ, seno θ. Então a derivada de θ-chapéu em relação ao tempo vai ser menos ômega na direção de r-chapéu. Ou seja, a aceleração que gera a variação da velocidade vai ser um vetor, acho que coloquei aqui. Na verdade, deixa eu terminar a conta aqui, né? Então a gente parou aqui. Então dá isso aqui, né?
Substituindo o dθ, a variação do θ na expressão, a aceleração vai ser r ômega dθ dt, né? Vou substituir a derivada do vetor r, do vetor θ aqui na expressão, então a minha aceleração vai ser menos r ômega ao quadrado na direção de r. E isso chama-se aceleração centrípeta, que a gente vê lá no ensino médio. Eu posso escrever a aceleração centrípeta desse jeito, como sendo raio vezes a frequência da velocidade angular ao quadrado, ou eu posso usar essa expressão, que velocidade é igual a ômega r, que a gente viu anteriormente, lembra? Velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. Eu substituo isso aqui, né? O ômega v sobre r aqui, e aí a minha aceleração centrípeta fica assim, ó, menos v ao quadrado sobre o raio, que é mais famoso desse jeito, né? A gente conhece mais assim do que assim, mas os dois estão corretos, beleza? Então a aceleração centrípeta, olha só que legal, é um vetor que é contrário ao r chapéu. E onde é que está o r chapéu? É um vetor que está apontando para o objeto, ou seja, a aceleração centrípeta é um vetor que está para dentro da órbita, sempre aponta para o centro da trajetória. É um vetor de aceleração centrípeta, certo? Isso é interessante porque quando a gente aprende força, que é o assunto depois da prova, a gente vai ver que para gerar uma aceleração centrípeta você tem que ter uma força centrípeta, uma força voltada para o centro, que é o que acontece com a gravidade, é o que acontece quando você gira um objeto numa corda, a corda gera uma força centrípeta que faz com que o objeto gire em movimento circular uniforme. Então o módulo da aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio, ou raio vezes frequência velocidade angular ao quadrado. Não é bonito isso, minha gente? Mais ou menos, né? Tem gosto para tudo, né, Miguel? Eu acho massa. Se você e tem uma conta, não dá pra, infelizmente não vai ter tempo de fazer, que é quando você tem o movimento circular, mas com variação aqui do R. Que aí você tem um momento, por exemplo, em espiral ascendente, né? Você também consegue fazer a conta e ver como é que é a variação do raio. É bacana. Agora é uma conta compridona, né? Então a aceleração centrípeta é constante. Você vê que é constante, né? Porque V é constante e R é constante. E é voltada sempre para o centro da trajetória. É um vetor voltado para o centro da trajetória. Muito bem. Hoje já estamos nas questões? Vai ser muito rápido essa aula. Vamos lá, mas é bom que a gente faz questão com mais calma, né? A gente faz com mais calma, sem muita pressa. Vamos lá, questões. O ventilador realiza 120 revoluções por minuto. Isso aqui é 1.200. Isso aqui é frequência, beleza? 1.200 revoluções por minuto. Considere um ponto situado na extremidade de uma das pás, que descreve uma circunferência de 0,15 metros de raio. Letra A. Que distância o ponto percorre de uma revolução? Vai ser muito fácil, né? Vamos lá. Questão. Então a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Eu vou tentar desenhar aqui o ventilador. Olha que espetáculo. Ele pensou que era o Coringa. Um coelho. Pessoal, seguinte, eu tenho um ponto que está aqui 0,15 metros, beleza? Então ele está girando em movimento circular uniforme. Letra A. A letra A é muito simples. Ele pergunta qual é a distância que o ponto percorre em uma revolução. E aí, galera, quanto é que dá isso aí? Qual é a distância percorrida por esse ponto em uma revolução? 2πr, que é o comprimento de um círculo. A distância percorrida será
será, vamos botar aqui, sei lá, ΔS vai ser igual a 2π vezes o raio. Quanto é que vale o raio? 0,15, né? Então isso aqui vai dar 2π vezes 0,15 metros. Aí vocês fazem a conta aí depois. Dúvidas aqui é tranquilo, né, pessoal? 2πr é o comprimento da circunferência completa, beleza? Letra B. Alguém reclamou na aula passada que essas questões estão muito fáceis. Eu coloquei uma... Não vou dizer isso para não sofrer retaliações. Eu coloquei uma de 3 pontos do Hardy aqui para resolver também, não se preocupe não. É porque o Hardy é assim, tem 1 ponto mais fácil, 2 pontos é a média e 3 pontos mais difícil. É, sabe isso não? Ah, quem gosta do fácil? Não é explicar pode ser fácil. As questões de momento circular do Hardy são poucas, deve ter umas 20 só, eu acho. Aí não tem nem muito para onde correr, até como elas são muito parecidas, não tinha muita escolha, sabe? Mas é facinho, Miguel. Podia botar você para fazer aqui. Eu vou lá na Protec fazer uma visita, viu como é o nome? Protec, né? Vou fazer uma visita a vocês lá. Letra B, a velocidade do ponto. Pessoal, velocidade é movimento circular uniforme. Lembra que eu falei ali na instante? O módulo da velocidade, ele pode ser calculado como ômega vezes R. Não foi isso? O R a gente tem. Será que a gente sabe quanto é que vale a frequência angular? A gente tem outra forma que a gente também conhece, que é essa aqui, ó. Frequência angular é igual a 2π vezes a frequência. 2πf. Lembram disso? Então eu posso substituir uma na outra aqui, ó. Velocidade vai ser 2πr vezes a frequência. Porque a frequência eu sei quanto é que dá. São 1.200 revoluções por minuto. Então eu conheço a frequência, conheço o raio, que é 0,15 metros. Só tem um problema aí, qual é? Professor, explica o que foi que você... Vamos lá. Velocidade, isso foi dado ali no slide, né? Ela é frequência angular vezes o raio. Beleza? Mas não tem teta, não. Teta? Não, é só velocidade angular vezes o raio. Certo? Eu também sei que velocidade angular é 2π vezes a frequência. Tem um monte de forma mesmo esse conteúdo, é assim mesmo. 2π vezes a frequência. Eu vou substituir a frequência aqui em cima, aqui embaixo. Então aparece aqui, ó, certo? Por isso que aparece aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque no problema eu tenho a frequência. O problema diz qual é a frequência, é dos 1.200 revoluções por minuto. Entendeu? Eu substituí por isso. Eu não tenho a velocidade angular, eu tenho a frequência. O problema, só que tem um problema aí. Eu queria saber se vocês conseguem identificar. É só posso botar direto aqui 1.200 multiplicado por 0,5, pode? Tem que converter, né? Converter o quê? A frequência, exatamente. E aí agora, como é que a gente converte isso? Divide por 60? Quem falou aí? Faz sentido, né? Se eu tenho 1.200 revoluções em 1 minuto, se eu dividir por 60, eu vou saber quantas revoluções eu tenho em 1 segundo. Que é o Hertz, né? Que é a unidade do Sistema Internacional. Perfeito. Então vamos lá. Então convertendo RPM em Hertz, eu vou ter que a frequência é igual a 1.200 dividido por 60, né? Isso aqui dá... Aqui essa conta é fácil, né? Quanto é que dá, gente? Dá 20, né? 20 Hz, 20 Hz. E aí agora eu vou calcular a velocidade. Calculando a velocidade. Então V vai ser 2π vezes 0,15
vezes 20, aí aqui vai dar em metros por segundo. Aí é só fazer a conta agora. Letra C, o módulo da aceleração. Aceleração, a gente aprendeu ali, que é o módulo, só o módulo, né? Ele pode ser calculado por, qual era a fórmula mesmo? Era V ao quadrado sobre R, né? Que é a mais comum. V ao quadrado sobre R, ou, como era a outra mesmo que eu não lembro? Não, é só o módulo. O menos é só para você saber a direção da aceleração, certo? Quando você fala módulo, Miguel, a gente só pega o tamanho do vetor. E tamanho sempre é positivo. Que é um tamanho, né? Se você bota o menos, é para você saber o sentido do vetor. Se é para um lado ou para o outro. Eu tenho a velocidade, tenho, que foi dada aqui, e eu tenho um raio, tenho, que também foi dado na questão. Então é só substituir. Então isso aqui vai dar 2π vezes 0,15 vezes 20 ao quadrado dividido por 0,15. Isso aqui vai estar em metros por segundo ao quadrado. Isso aí é uma aplicação direta de fórmula. Esses são problemas de um ponto do Hardy, que é só para você pegar a manha mesmo, tá? Do problema. Certo? Vamos lá para a letra. Qual é a próxima? D. Qual é o período do movimento? Como é que calcula período, galera? Eu tenho uma frequência, né? Para calcular o período a partir da frequência, a gente faz o quê? Um sobre, exatamente. Então, período é igual a 1 sobre a frequência. Você sabe que às vezes a gente vê muito em livro, a gente escreveu o Hertz da seguinte forma. Em vez de botar Hz, tem livros que escreve S a menos 1. Não sei se vocês já viram. S a menos 1 é porque é 1 sobre segundo, que é como se fosse número de alguma coisa por segundo, né? Então é muito comum vocês verem também assim, ó. Isso aqui é Hertz, viu, galera? S a menos 1 é Hertz. É outra forma de escrever. Agora a gente vai escrever esse período em Hertz para dar resposta em segundos. Então é 1 sobre 20. 1 sobre 20 dá quanto? 0,05, né? 0,05 segundos. Significa que ele dá uma volta a cada 0,05 segundos e significa que em 1 segundo o ventilador dá 20 voltas. Certo? 20 voltas do ventilador não quer dizer que são 20 paletas que passam, porque se forem 4 paletas, vão ser 20 vezes 4 para contar o número de paletas, né? Entendeu? Tem que tomar esse cuidado aí. Essa segunda questão, depois que eu fui revisar as questões hoje, deu vontade de tirar, viu? Porque ela é muito simples. Isso aqui é uma ofensa à inteligência de vocês. Olha o trabalho que você vai ter que corrigir. Prova por prova, com questões difíceis. Com base na... Já deixa conversa. Olha, depois da prova a gente conversa. O senhor disse que não tinha tempo. O quê? Eu estou falando que tinha tempo. Não, mas tempo a gente arranja. Vamos lá. Questão 2. Essa aqui é fácil, hein? Acho que eu vou escolher alguém para resolver aqui para mim. Qual é o módulo, atenção, qual é o módulo da aceleração de um velocista que corre 100 metros por segundo ao fazer, eu falei 100, não foi? 10 metros por segundo ao fazer uma curva com 25 metros de raio. Como é que resolve isso? E aí, galera, como é que faço isso? Pessoal do fundo. Só isso? Eu não falei que era fácil? Vamos lá. Ele quer saber a aceleração. Aqui, Miguel, ó. Módulo da aceleração, que é a aceleração centrípeta, certo? Vai ser V ao quadrado sobre o raio. E aí, as duas informações estão no problema. Você não tem nem o que trabalhar aqui. Só tem que ver se as unidades batem.
Então a questão é tão fácil que ainda dá as unidades todas corretas. Essa com certeza não cai na prova. Eu acho que essa é Só pra garantir. Olha, ela é tão fácil que ainda bota umas contas fáceis pro cara fazer, ó. 10 ao quadrado, Se velho. eu quiser simplificar, o senhor coloca a unidade de medida diferente. 100. E a minha moral no Instituto de FII fica como? Se eu botar uma questão dessa na prova. Eu vou ficar sem moral, porra. Eu vou ter nem coragem de entrar nesses prédios aqui mais. Vou andar só lá no IQB, vou falar com o Francine, minha amiga. Vou andar só por aqui, que eu tô sem moral na física. Viu? Bom, esse aqui vai dar... Isso aqui dá um número interessante. Dá o que isso aqui? Dá 4, né? Ainda dá uma conta fácil, velho. Assim que é bom para dificultar. Metros por segundo ao quadrado. Quase que eu só não tirei, porque já estava no sistema e alguém poderia ter feito o download, né? Porque senão eu tinha tirado. E botava outra de 3 pontos. Oi? Não, são 4 questões. Vamos para a próxima? Essa aqui são 2 pontos. Aqui é um pouco mais difícil. Essa aqui, Miguel, já usa vetores. Certo? Então você tem que lembrar da orientação. Se é para cima, por baixo. A gente meio que sabe. Porque a aceleração sempre é voltada para o centro. E velocidade é sempre tangencial à trajetória. Entendeu? Vamos lá, questão 3. Questão 3. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme em um plano horizontal XY. Enunciado bem genérico, né? Em um dado instante, a partícula passa pelo ponto de coordenada 4 e 4. Isso aqui significa 4 de x e 4 de y. Com uma velocidade de menos 5 na direção de i. Certo? Metro por segundo e uma aceleração de mais 12,5 na direção de j. Quais são as coordenadas x e y do centro da trajetória? Ele quer saber onde é o meio da trajetória. Vamos lá. Oi? Ele quer saber onde é o meio. A gente tem que usar os nossos conhecimentos aqui. Primeiro, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um y. Eu acho que o problema considera IJ como sendo essa base aqui, ó. Porque ele não fala. Mas eu acho que I é para cá e J é para cá, porque normalmente é assim. Beleza? Oi? Faz. Se você botar o I para lá e o J para baixo, se bem que o momento é simétrico, né? Realmente, não faz diferença não. Porque é por causa da simetria, né? Ele diz que em 4, 4... Então vamos dividir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então em 4 de y e 4 de x, 1, 2, 3, 4, aqui, ó. A partícula, ela passa por aqui, beleza? Que mais informação que a gente tem? A minha velocidade vale menos 5 na direção de i. A direção de i é para cá. Quando é que é menos 5, significa que é contrária à direção de i. Então a minha velocidade, ela é para cá, ó. Isso aqui é 5 metros por segundo. Então o vetor velocidade está para cá. Isso aqui já dá alguma informação. Porque velocidade é tangente à trajetória. Certo? Então eu não posso ter uma trajetória aqui, por exemplo. Porque a velocidade tem que ser tangente. Mas vamos continuar. Além disso, ele diz que a aceleração é 12,5 na direção de J. A direção de J é para cima. Então a aceleração está aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, eu vou botar V em vez de botar V. Então V está para cá e A está para cá. Aí eu pergunto a vocês, qual deve ser a trajetória? Se eu tenho uma aceleração para cá e velocidade para cá. Isso vem das informações dos vetores. E aí?
Lembra que eu falei qual é a direção da aceleração? Sempre aponta para o centro. Então o meio está para cá. Agora a gente não sabe o raio. Tem como saber? Como é a forma da aceleração? Exatamente. Eu sei qual é a aceleração, eu sei qual é a velocidade, que está dada aqui no problema. E aí eu consigo saber o raio. Entendeu, Miguel? O lance é você pegar as fórmulas e trabalhar elas para encontrar as informações. O meu problema me dá velocidade e me dá aceleração. Eu preciso do raio. Onde é que eu acho o raio? Qual é a relação que me dá o raio? Aí você pode tirar pela aceleração centrípeta. Então vamos calcular o raio aqui, né? Calculando o raio da trajetória. Então, pela aceleração centrípeta. Então aí eu vou usar o módulo, eu não vou usar menos e mais aqui. Sei que esse menos e esse mais aqui é para dar a direção do vetor. Eu vou usar 12 e 5. 5 de velocidade e 12 de aceleração. Então 12,5 é igual a 5 ao quadrado sobre R. Então R vai valer 5 ao quadrado dividido por 12,5. Beleza? Com isso a gente encontra o raio. Só que não responde o problema ainda, né? O que mais a gente precisa saber? A coordenada. Mas aqui, ó, a gente sabe o seguinte, ó. Essa órbita, ela faz isso, ó. Ou seja, o meu centro está na direção do 4 de x. Concorda comigo? Não é a velocidade que determina para onde é que está o centro da trajetória? Sim, a velocidade, se a velocidade está para cá, significa que o objeto está girando assim. E a aceleração aponta para o centro. Como esse vetor aceleração ele é paralelo aqui à direção y, então eu sei que meu centro da trajetória está na direção do 4 de x. A coordenada x eu já sei. Agora a coordenada y, que é essa aqui, eu vou ter que pegar o 4 e somar como raio. Daqui para aqui é raio, né? Daqui para aqui é R. Nossa, o raio aí é igual a 2, né? 2 metros. Aqui dá 2, é? É mesmo, cara. Bem fechadinho. Eu pensei que dava uma conta feia aqui, né? 25 sobre 12,5. É verdade. Então veja. Então a coordenada x vale 4, a coordenada y eu pego o 4 e somo com o raio que é 2, que vale 6. Então está resolvido o problema. Então x é igual a 4 e y é igual a 6 metros. E aí resolvido o problema. Legal essa questão, né? Essa aqui é de 2 pontos do Hadley. Essa que são boas de botar na prova. É uma interpretação. Interpretação. Mas assim, essas sacadas assim, cara, a gente só tira resolvendo problema. Não adianta ficar lendo só teoria, né? O X, como é que eu consigo ter certeza que o X é 4? Porque o vetor aceleração ele é paralelo ao eixo Y. Então, se o vetor aceleração sempre aponta para o centro da trajetória, então o centro da trajetória está nessa direção aqui, cara. Está em algum lugar aqui, ela não está para cá. Então, para segurar essa direção, você mantém um x em 4. Pode ser em qualquer lugar na posição x4. Aí a posição y, a gente vai ser o raio daqui para aqui, né? A gente sabe que a trajetória é assim por causa da velocidade da aceleração, os vetores. Se não fosse por isso, a gente não saberia. Certo? Ficou uma bagunça aqui, né? Mas vocês entenderam. Próxima questão. É difícil. Essa é de 3 pontos. Vocês vão ver que não é tão difícil assim, né? Quarta questão. Atenção.
O menino faz uma pedra descrever uma circunferência horizontal com 1,5 metros de raio, 2 metros acima do chão. Então vamos tentar imaginar o movimento. O cara deve pegar uma pedra, né, girar, e ele vai fazer uma trajetória horizontal e acima do chão. 2 metros acima do chão e o raio de 1,5 metro. Beleza? A corda arrebenta e a pedra é arremessada horizontalmente, chegando ao solo depois de percorrer uma distância horizontal de 10 metros. Isso são 2 problemas. Né? Diga aí. Oi? Que joga assim? Isso é um problema de lançamento. É um problema de movimento circular junto com o lançamento horizontal. Né? Junto com o lançamento horizontal. Então ele percorre 10 metros. Quando fala em percorrer 10 metros, isso aqui é o alcance do lançamento horizontal. Lembra que a gente falou sobre isso? O alcance a gente tem como calcular um bocado de coisa. Qual era o módulo da aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular? Pessoal, vamos lembrar do problema de lançamento horizontal. É possível eu encontrar a velocidade com que a pedra foi atirada horizontalmente, sabendo qual é o alcance e a altura? Sim, né? Eu não lembro da fórmula aqui agora. Eu vou ter que refazer a conta aqui, mas não sei se vocês anotaram aí. Qualquer coisa eu abro o slide da aula anterior ali. Alguém anotou não essa equação? Senão eu faço a conta aqui na hora. De como é que é isso. Eu acho que meu amigo ali está procurando ali. Enquanto ele está procurando, vamos continuar o raciocínio. Com a velocidade que foi arremessado, aí vocês têm que lembrar o seguinte. Quando você tem um objeto preso numa corda, ele está com velocidade constante, tangenciando a trajetória. Quando você corta a corda, aquela velocidade circular, ela vai ser a velocidade de lançamento. Certo? Então a velocidade que a gente encontrar do lançamento vai ser a velocidade do movimento circular. Com a velocidade e com o raio, que está dado no problema, a gente encontra a aceleração, que é V ao quadrado sobre R. Então esse é o caminho das pedras para resolver esse problema. Entenderam? A gente vai fazer o movimento contrário, né? A gente vem do lançamento, calcula a velocidade inicial, depois calcula a aceleração centrípeta do movimento circular. Que, aliás, isso é uma técnica tem uma arma antiga que se usa essa técnica. Um cara gira aqui e joga. E aí acerta os caras botam, eu não sei como é o nome, né? Eles botam uma pedra presa num troço lá e gira a pedra. Não sei como eles soltam a pedra, né? Mas você gira e quanto maior for o raio, aí você pensa, né? Quanto maior for o tamanho da corda, mais velocidade o objeto pega, porque aí eu tenho um raio maior. Lembre-se que velocidade é frequência angular vezes o raio. Se você bota um negócio grande e gira, aí a pedra vai com mais velocidade, né? Como é o nome? Peão? Não, rapaz, que peão? É essa mesmo. Como é o nome? Como é o nome? Funda? Eu não entendi. Eu ouvi errado. É funda mesmo de afundar? E cara? Como é que é a história bíblica aí desse negócio? Pronto. Olha aí que legal. Tá vendo aí? A física 1 também é cultura. Obrigado pela informação, minha amiga. Eu não sabia. Eu só não sei como é que ele dispara aquela pedra, né? Porque aquilo tá preso, né? Aí você gira e joga. Oi? É verdade. Você puxa para baixo, ele vai, né? Tu já usou isso alguma vez, não? Vamos lá. Questão 4. Agora aí, pode fazer o vetor X e o vetor Y, né? Que no vetor Pode ser. Pode ser. Sim, Isso.
Isso aqui é o deslocamento, né? Mas é porque a velocidade, como é lançamento horizontal, a velocidade inicial em y é 0. Vamos fazer a conta aqui, gente? Vamos fazer a conta aqui. Vamos lá. Questão 4. Calculando a velocidade inicial para o lançamento horizontal. Então a ideia aqui é a seguinte, ó, a gente tem aqui o chão, a pedra ela é lançada horizontalmente e ela vai descrever uma trajetória e vai chegar no chão. Isso aqui é a altura que a gente conhece, é 2 metros. E o que mais que a gente conhece? 10 metros, né? A distância aqui é de 10 metros. Beleza? Ele não dá o tempo, né? Vamos lá. A gente precisa encontrar uma expressão que relacione alcance, altura e velocidade inicial. Vamos usar as... Oi? Eu ia ter que achar o alcance também. Não, a coisa já está dada na questão. Aqui, vale 10. E é o quê? Sim. É porque eu não lembro de cabeça, eu vou fazer ela de novo. É aquela, é? Mas do lançamento horizontal? Eu não sei, eu desenhei horizontal. Se não for, eu desenhei errado. Deixa eu ver. Isso aqui. Isso aqui é lançamento oblíquo, rapaz. Mas não tá... Ah, tá, gente. Vamos desenvolver ela de novo, certo? Vamos desenvolver ela de novo. Lembrando, é bom que a gente revisa, certo, pessoal? Dá tempo ainda, ó. Ainda faltam 25 minutos para acabar a aula. Vamos revisar então, ó. Lançamento horizontal na direção de X. Direção X, certo? Só lembrando, direção X é horizontal. Aqui é X, aqui é Y. Na direção X, a posição... Direção X é movimento uniforme, né? Lembrando. Então a posição, ela é dada pela posição inicial mais velocidade inicial em X vezes o tempo. Isso é a função horária da posição do movimento uniforme. E a velocidade em X, ela vai ser dada pela velocidade inicial em X. E pronto, não muda, né? A velocidade é sempre a mesma, na direção de X. E na direção Y, a posição é a Y, né? Eu estou escrevendo as funções horárias gerais. Y é igual a Y0 mais velocidade inicial em Y vezes o tempo menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Oi. Deixa eu ver, caso a gente fosse para a fórmula direta, ia ser essa daqui, né? Isso aqui. Eu acho que é essa aí. Oxi. No caso, esse Y0 é a velocidade Y0. Y0 é a posição inicial. Ah, tá, entendi. Mas aí no caso aqui a gente vai botar a posição inicial como sendo 2. A altura Y inicial. E a posição final é 2. Aqui tem que passar tanto a posição Y inicial quanto a posição chão. Sim. Porque você pode botar o referencial. É porque ele jogou daqui. É porque você pode botar o referencial aqui embaixo. Ó. Você pode botar o referencial aqui, é Bruna, né? Tu pode botar o referencial aqui. Se o referencial for aqui, você vai ter o Y do chão e o Y inicial. Aqui, ó. Se você botar o referencial aqui, essa distância daqui vai ser o que eu chamei de Y chão. E essa distância aqui, ó,
vai ser o y0. Entendeu? Aí y0 menos y no chão vai dar essa distância de 2 metros aqui. Ah, tá, entendi. Certo? Mas eu vou desenvolver ela de novo. Vamos lá. A posição y é dada pelo movimento uniformemente variado. Então a velocidade y, ela vai ser velocidade inicial em y mais, menos gravidade vezes o tempo, exatamente. Beleza? Essas são as funções horárias. Para o nosso problema, aí bom, a gente quer saber agora como relacionar alcance com velocidade inicial. A gente sabe que no alcance a posição y é igual a 0. Eu vou botar o referencial aqui no 0. Certo? Aí agora eu vou fazer uma coisa mais simples do que essa aí. No alcance eu sei que y vale 0. Porque eu estou supondo meu referencial no chão. Beleza? Será que vai dar certo isso, meu Deus? Porque eu vou encontrar o tempo, né? Mas vamos lá, vamos fazer, né? Encontrar o tempo. Se eu substituir lá, ó, eu vou ter 0 é igual a y 0. Só que a velocidade inicial em y, ela vale 0. Porque ela só tem componente horizontal. Então isso aqui vai dar menos gt ao quadrado sobre 2. Então y0 vai ser igual a gt ao quadrado. Aliás, não, vamos fazer o seguinte. Então o tempo ao quadrado vai ser igual a 2y0 sobre g. Era isso que eu queria achar. Então o tempo de queda é a raiz quadrada de 2y0 sobre g. Isso aqui é o tempo de queda, beleza? Não é o que a gente quer achar. Mas eu sei que o alcance é calculado, a gente pode calcular por essa expressão aqui de cima. Quer dizer, nesse tempo aqui, o objeto percorre essa distância x aqui. Porque eu quero calcular, se eu substituir o tempo aqui, nessa seção de posição de x, eu encontro o alcance. Certo? Então, substituindo na função horária de x, eu vou ter x, eu vou supor que x0 vale 0, viu galera? Só para facilitar a vida. Vamos botar aqui x0 igual a 0, y0, não, y0 vale 2, né? Aí você me quebra, né? Aí, então vamos lá. Aqui, então aqui vai valer 0, v0 é a velocidade que eu quero calcular, né? E o tempo é raiz de 2y. Oi? Substitui o quê? Não, professor, não substitua não, vá, faça. Aí, bom, aí a velocidade, ela vai ficar assim, ó. Velocidade inicial vai jogar isso para o outro lado, né? Vai ficar... Sim, aqui é o alcance, né? Aqui é x, vou botar um xf aqui, só para dizer que é o x final, né? Então vai ser o x final, raiz quadrada de g sobre 2 y0. Isso aí resolve. Porque eu tenho g, eu tenho y0 que é 2 e tenho um alcance que vale 10. Com essa expressão eu encontro a velocidade inicial, que é essa aqui, que é a velocidade de rotação da pedra do movimento circular. Para ela cair no chão? Essa é a velocidade que ela é lançada até para cair no chão. Entendeu? Com essa velocidade aí, o que acontece? Como eu estava falando,
a pérola estava girando, como lá a arma, né, que está discutindo. Ela estava girando. Quando você quebra a corda, ela vai ser projetada com a velocidade que ela estava no giro. Então essa velocidade que a gente encontrou aqui, que é a velocidade inicial do lançamento, é exatamente igual à velocidade que o objeto está tendo quando estava girando. Beleza? Então aqui eu vou encontrar o V do movimento circular. Agora esse Y0. É 2. 2. Y0 é a altura inicial. Vamos calcular aí, não é? É. Vamos botar. É só por expressão, não é dividido não. XF dividido pela raiz de X sobre pelos Y. Pode ser, só que você não pode botar dentro da raiz. Só você botar um x ao quadrado e botar dentro da raiz. Entendeu? Você não pode botar o xf dentro da raiz. Porque só se você botar xf ao quadrado e botar dentro da raiz. Não estou entendendo o que você quer dizer. Não entendi porque eu sofri. Tá bom, vamos fazer bem devagarzinho, certo? Vamos por partes. Isso aqui é igual a V0 raiz de 2y0 dividido por raiz de g. Concorda comigo? Mas deixa eu ver essa raiz de G. Não, eu só fiz dividir. Ah, você quebrou. É, em vez de botar a raiz em tudo. Pegar a raiz toda e passar dividido, sabe? Aí vamos jogar esse g para cá e pegar esse 2 raiz de 2y para baixo. Então, V0 vai ser, eu pego esse g, jogo para cá multiplicando x. Então, raiz de g vezes x final, dividido, esse daqui multiplica, vem para cá para o denominador. Fica raiz de 2y0. Aí, para não ficar raiz e raiz, a gente faz a coisa um pouco mais simples. Vai ser x final, raiz de g sobre 2y0, sacou? Fica mais bonito, né? Aí o Miguel queria, vamos botar número? Bora. Então isso aqui vai ser 10, que é o alcance, vezes a raiz de 9,8 dividido por 2 vezes 2, que é a posição inicial em y. Só que está pedindo o módulo da aceleração. Sim, vamos chegar lá. Primeiro a gente tem que saber a velocidade. A aceleração é a velocidade ao quadrado vezes dividido pelo raio. O raio a gente sabe, vale 1,5. A velocidade a gente calcula ali agora. Aí com a velocidade e o raio, vai ficar fácil. Fica igual aquele problema 2 que a gente resolveu aqui. Certo? E aí termina.